Queridos alunos, dia 15 de outubro, dia do mestre. Aproveito o dia 15 de outubro para homenagear o meu mestre, o professor que eu tive na Faculdade Nacional de Direito, que me fez seguir pelo caminho do direito processual civil, o professor que é a minha referência acadêmica e o professor que, de certa forma, fez com que eu não desistisse do sonho de lecionar na Faculdade Nacional de Direito. Me refiro ao Leonardo Greco. Leonardo Greco foi, durante muitos anos, professor titular de Direito Processual Civil na Faculdade Nacional de Direito e, sem sombra de dúvidas, foi a maior referência para a minha geração de estudantes da Nacional. O professor Leonardo Greco sempre foi obcecado pelo ensino, sempre foi um obcecado pelo estudo, um homem de uma retidão que dispensa qualquer tipo de comentário e um professor atencioso, engraçado dentro do que ele se propunha a fazer graça e, sobretudo, um homem admirável pelo seu conhecimento geral do direito. A formação do professor Leonardo Greco transborda as linhas do direito processual civil. Ele foi um professor à frente do seu tempo. Ele foi um professor que enxergou a importância do direito constitucional como norte, como elemento irradiante do direito processual civil. O professor Leonardo Greco enxergou a importância do acesso à justiça. O professor Leonardo Greco desenvolveu diversos trabalhos defendendo dentro do direito processual civil brasileiro o ideal do garantismo e do processo justo. Então eu não poderia deixar de, no dia do mestre, agradecer àquele que sempre foi pontual nas suas aulas, sempre foi atencioso e, sobretudo, sempre foi brilhante nas suas aulas. As suas aulas eram assistidas por mim e pela minha geração de alunos da Faculdade Nacional de Direito como um espetáculo. Nós íamos para a sala de aula para vê-lo, para ouvi-lo, para senti-lo e para surfar com ele aquela onda de um direito processual civil moderno, humano e em que todas as burocracias processuais desnecessárias deveriam ser eliminadas e as necessárias deveriam ser prestigiadas. O professor Leonardo Greco me incentivou enquanto aluno e me incentiva até hoje enquanto professor. Foi por ele, foi pelas mãos dele que eu recebi o meu diploma de mestrado. Eu fiz questão de que ele fizesse parte da minha banca de mestrado lá na PUC São Paulo e foi extremamente emocionante para mim ver o professor Leonardo Greco chegando na PUC em São Paulo e ser homenageado da forma como foi. E mais recentemente, quando da minha conclusão, na minha defesa da minha tese de doutorado, o professor Leonardo Greco também esteve presente na banca e foi igualmente homenageado por todos que ali estavam. Então, professor, não sei se o senhor vai assistir,
eu tive a honra de representar a Faculdade Nacional de Direito, o corpo discente da Faculdade Nacional de Direito, quando da sua aposentadoria na UERJ. Eu fui convidado para falar um pouco do senhor lá na UERJ. Então eu tive a oportunidade de falar pessoalmente para o senhor a importância que o senhor tem na Faculdade Nacional de Direito e teve para uma geração de processualistas formados lá, aqui, né? Afinal de contas, a gente está numa aula virtual da Faculdade Nacional de Direito. E eu estou tendo essa oportunidade novamente. Agora, como professor da casa, eu estou tendo essa oportunidade de agradecer, de dizer muito obrigado por tudo que o senhor fez pela docência no Rio de Janeiro e na nossa Faculdade Nacional de Direito. Bom, fiquei até um pouco emocionado aqui. Eu queria me desculpar com vocês e dar sequência à nossa aula. A gente vai fechar na aula de hoje a teoria geral de prova. Então eu gostaria de recomeçar com vocês do artigo 364, o artigo 369. O artigo 369 é o artigo que define que são meios legais ou moralmente legítimos de prova, todos aqueles detalhados em lei ou, ainda que não estejam detalhados em lei, que sejam absolutamente necessários para o exercício do direito da ampla defesa e do contraditório. Então, o artigo 369 traz no seu bojo a conceituação de provas típicas e de provas atípicas. As provas típicas, elas serão alvo do nosso curso. Nós detalharemos todas as provas tipificadas no Código de Processo Civil nas próximas aulas. Mas o artigo 369 abre a possibilidade de produção de provas atípicas, ou seja, da produção de provas não necessariamente tipificadas pelo Código de Processo Civil. Eu gostaria de dar como exemplo aqui uma prova atípica. É o que o Código de Processo Civil uruguaio chamou de prova de informação. E a prova de informação nada mais é do que aquela prova em que os magistrados, dentro de uma prática costumeira, determinam com a expedição de ofícios a órgãos da administração pública. Esses ofícios se prestam a evidenciar uma situação de fato. Então, a expedição de um ofício ao DETRAN para que o DETRAN ateste a validade ou não de uma determinada carteira de motorista. A expedição de um ofício ao TRE para que este evidencie ou apresente a situação eleitoral de um determinado jurisdicionado, ou para que este exiba a declaração de bens que é feita junto à Justiça Eleitoral daqueles que pretendem ocupar cargos eletivos, mandatos. Então, essa não é uma prova típica, mas é, de certa forma, muito utilizada no direito brasileiro. Essa modalidade atípica, ela, em outros códigos, ela recebe um tratamento típico. Eu disse a vocês que o Código de Processo Civil do Uruguai denomina essa prova como uma prova de informação, mas foi apenas com o objetivo de exemplificar. Uma prova que não é prevista em lei, mas é uma prova extremamente usada no direito brasileiro. Quando há algum tipo de requisição de informação, e essas requisições são feitas através dos magistrados por intermédio de ofício,
a determinados órgãos que prestam essas informações que são solicitadas pelos magistrados e que podem ser, de certa forma, requeridas pelas partes ou podem partir de uma iniciativa de ofício do magistrado, desde que essa iniciativa esteja dentro dos poderes instrutórios, dos poderes probatórios dos magistrados, consagrados pelo artigo 139 do Código de Processo Civil, artigo esse aqui, qual nós já fizemos menção em outras sessões. Gostaria de tratar com os senhores o conceito de prova ilegal. Para falar do conceito de prova ilegal, necessariamente eu preciso abordar com os senhores a teoria da árvore dos frutos envenenados, teoria esta que os senhores já devem ter ouvido falar no direito constitucional. Essa teoria, ela dispõe, uma teoria que surgiu no direito estadunidense, e ela dispõe que as provas produzidas de maneira ilegal, elas se tornam imprestáveis. Se existe algum tipo de vício no processo de obtenção da prova ou de produção da prova, aquela prova necessariamente precisa ser descartada sob pena de violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Por isso, teoria da árvore dos frutos envenenados. Se aqueles frutos, se a prova produzida, ela foi concebida através de um caminho inquinado de ilegalidade, aquele fruto ele não pode ser utilizado, aquela prova, ela não pode ser utilizada no bojo de uma relação jurídico-processual para a formação da convicção do julgador. Feitos esses esclarecimentos iniciais com a definição da teoria da árvore dos frutos envenenados, eu queria dizer aos senhores que essas provas ilegais, elas são rechaçadas de pleno direito e elas não podem ser utilizadas pelas partes e pelo julgador, pelo juízo, que é o destinatário imparcial das provas. Ele não pode, essas provas elas não poderão formar o convencimento do julgador e tampouco poderão ser utilizadas pelas partes em outras contendas ou em outras situações extraprocessuais, situações que transbordem a relação jurídico-processual, porque são provas ilegais. Essas provas ilegais, elas podem ser subdivididas em provas ilícitas e provas ilegítimas. Então, essas provas ilegais, que são rechaçadas pelo direito, elas podem ser provas ilícitas, e as provas ilícitas são as provas que trazem em seu bojo algum tipo de violação a direito material, ou podem ser provas ilegítimas. As provas ilegítimas são aquelas provas ilegais que são formadas através de uma violação a direito processual. Vejamos, as provas ilegais ilícitas são provas em que a mácula na prova é de origem material. Ou seja, eu exibo em juízo um contrato que não existe. Ou eu exibo em juízo um contrato absolutamente viciado sob a ótica formal.
E eu tenho também, dentro do campo das provas ilegais, provas estas rechaçadas, evidentemente, pelo direito, eu tenho provas ilegais e legítimas. As provas ilegais e legítimas são aquelas que são concebidas sobre a violação de algum direito processual, ou seja, um depoimento pessoal em que o depoente esteja sob coação. Ou eu tenho uma prova pericial em que, evidentemente, haja por parte do perito uma quebra de imparcialidade. Esta prova deverá ser rechaçada por ser considerada ilegal sob a ótica de uma violação a direito processual. Então, ao passo que eu tenho admitidos em juízo provas legais, que são as provas tipicamente previstas ou taxativamente previstas pelo Código de Processo Civil, eu tenho coexistindo com essas provas legais típicas, eu tenho provas atípicas, que seriam as provas moralmente legítimas quando do exercício adequado do direito ao contraditório e da ampla defesa. E em oposição a estas provas legais ou moralmente legítimas, provas típicas e atípicas, em oposição a essas provas, eu tenho provas ilegais, que são provas que são necessariamente descartadas do bojo de uma relação jurídico-processual. Esses vícios, essas provas ilegais, elas podem ser provas ilegais ilícitas, quando nós temos um vício de natureza material na produção da prova, e provas ilegais ilegítimas, quando nós temos um vício de natureza processual na concepção da prova. Gostaria de chamar a atenção dos senhores para o artigo 372 do Código de Processo Civil. O artigo 372 do Código de Processo Civil traz em seu bojo a ideia de produção de prova emprestada. O que seria prova emprestada? A prova emprestada é aquela prova que já foi produzida extra relação jurídico-processual e é encartada como prova já formada dentro de um processo. Essa prova emprestada ela pode ter sido produzida extraprocessualmente ou pode ter sido produzida processualmente. Ela pode, inclusive, ter sido produzida em meios alternativos de composição de litígio. Eu posso ter uma prova produzida na arbitragem, durante um processo arbitral, que venha a lastrear a execução daquela sentença arbitral, como prova emprestada. Então, necessariamente, eu tenho uma produção de provas no momento anterior, e esta produção de provas ela é aplicada posteriormente numa relação jurídico-processual, com vistas a convencer o magistrado sobre a existência de um determinado fato, ou comprovando uma alegação sobre um fato, já comprovado anteriormente. O artigo 372 dispõe que é necessário para que seja válida
a produção da prova emprestada, assegurar o contraditório. Então, é necessário que seja dada a oportunidade ao jurisdicionado interessado de se opor àquela prova emprestada que se pretende utilizar num determinado processo, numa determinada relação processual. Além disso, a valoração da prova emprestada, ela é independente com relação à valoração dada quando da concepção ou quando da formação anterior daquela determinada prova. Então você tem, para que haja a possibilidade de aplicação de uma prova emprestada, uma prova trazida de uma outra relação jurídico-processual para uma relação presente, você precisa necessariamente respeitar o contraditório. O jurisdicionado pode dizer que aquela determinada prova emprestada não tem relação nenhuma com esta nova relação processual. E o magistrado ele não fica amarrado à valoração desta prova emprestada que foi efetuada pelo julgador, pelo julgador que conduziu a produção daquela prova que será, que se pretenderá utilizar em outra relação processual futura. Até aqui, acredito que a gente tenha corrido tudo bem. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o ponto que talvez seja o ponto mais espinhoso no que tange à teoria geral das provas, que é com relação ao ônus probatório. O ônus probatório está descrito no artigo 373 do Código de Processo Civil. O ônus dispõe a quem caberá comprovar determinada alegação e produzir determinada prova a fim de permitir que o magistrado possa entregar uma tutela jurisdicional efetiva e adequada à situação que é posta em juízo para julgamento. A regra clássica de distribuição do ônus dispõe que ao autor cumpre a incumbência do ônus quanto ao fato constitutivo do seu direito. Então, o autor fez uma alegação. Esta alegação, ela precisa, sob a ótica da regra clássica do 373, ela precisa ser comprovada, ela precisa ser lastreada por provas que deverão ser produzidas por quem alegou ou por quem produziu aquelas assertivas. Então, se o autor, na sua petição inicial, ele lastreia sua petição inicial em determinados argumentos, em determinadas alegações, e essas alegações necessitam de provas para a sua comprovação, não são alegações notórias, não são alegações que prescindem da produção de provas, o autor ele fica com a incumbência de trazer ao julgador, o ônus de trazer ao julgador provas que embasem suas alegações. Por sua vez, ao réu é imposto o ônus de comprovar a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor quando alegado pelo réu situações que se encaixem nestas hipóteses. Esta é a regra clássica de qualquer sistema processual mundial. Qualquer sistema processual dentro de uma dogmática de Estado democrático, de Estado de direito, dispõe que ao autor incumbe o ônus de comprovar as suas assertivas, as suas alegações, e ao réu há uma incumbência de produzir provas que desconstituem aquele determinado direito invocado pelo autor. Desconstituem as alegações produzidas pelo autor que justifiquem os fatos abordados na petição inicial. O ônus da prova, senhores, durante muito tempo discutiu-se se o ônus da prova era uma regra de julgamento ou uma regra de procedimento. E por que essa discussão se tornou, de certa forma, corriqueira? Porque, já sob a ótica do Código de 73, ainda sob a ótica do Código de 73, e mais especificamente pela introdução da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, esta lei dispôs sobre a possibilidade de inversão do ônus convencional da prova. E aí a grande questão que surgia era a seguinte: a regra processual era: quem alega produz prova sobre suas alegações. Com a possibilidade de inversão do ônus da prova, especialmente no que tange a matéria consumerista, e justamente visando propiciar um acesso adequado ao judiciário pelo consumidor, que é parte frágil numa determinada relação. Então, como é que um consumidor ele vai comprovar efetivamente que comprou uma televisão com um vício? Será que não seria mais fácil impor ao fornecedor a comprovação de que a televisão colocada em circulação estava adequada para a utilização? O legislador entendeu que nessas hipóteses o juiz poderia inverter o ônus da prova. E aí surgiu a grande discussão. O juiz poderia inverter esse ônus da prova quando fosse fazer o julgamento, quando ele fosse proferir a sentença, sendo, portanto, a inversão do ônus da prova uma regra de julgamento? Ou o juiz deveria inverter o ônus da prova quando da decisão de saneamento, permitindo assim, fixando assim as regras do jogo e permitindo assim que o réu tivesse plena ciência de que deveria produzir uma prova que classicamente deveria ter sido produzida pelo autor. Durante muito tempo, preponderou o entendimento de que essa regra de inversão do ônus da prova, de quebra da distribuição convencional do ônus da prova, era uma regra de julgamento e não uma regra de procedimento. Existia, inclusive, uma súmula do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre o tema, um enunciado de súmula que dispunha que o juiz poderia inverter o ônus da prova quando da prolação de sentença. Eu lembro aos senhores que o artigo 10 do Código de Processo Civil de 15 expressamente
proíbe a prolação de decisões surpresa. E a disposição do artigo 10 fez com que essa discussão caísse por terra e com que a possibilidade de inversão do ônus da prova, ou seja, de fuga da distribuição convencional ou a atribuição ao réu da produção de uma determinada prova que tradicionalmente ficaria a cargo do autor, se tornou uma regra de procedimento, de forma clara, sob pena de violar o artigo 10 do Código de Processo Civil. Então, ao juiz, ao julgador, é defeso inverter o ônus da prova quando da prolação de sentença. Se é defesa inverter o ônus da prova quando da prolação de sentença, se o juiz precisa necessariamente declarar que há uma inversão do ônus da prova, ou que uma prova que legalmente recairia ao autor, esta prova necessariamente deverá ser produzida pelo réu, sob pena de uma determinada conclusão final, evidentemente que este racional ele tem que ser encartado na decisão de saneamento e organização do processo. Ele não pode vir na sentença. E em sendo encartado na decisão de saneamento e organização do processo, fica claro que se trata de uma regra de procedimento. Você não está julgando com base numa presunção de que haveria a inversão do ônus da prova. Você procedimentalmente necessita estipular a quem recairá o ônus da prova naquela determinada situação jurídico-processual. E prestigiará o afastamento de decisões surpresa, em que um determinado fornecedor, um fabricante de uma televisão, não tenha declarado por decisão o ônus da prova invertido, ele não produza aquela prova e o juiz venha, por sentença, dizer, olha, era a incumbência do réu por conta da necessidade de inversão do ônus da prova, e como ele não produziu, eu estou julgando procedentes os pedidos do autor. A inversão do ônus da prova como regra de julgamento não subsiste. A concepção principiológica do Código de Processo Civil de 15, a inversão do ônus da prova passa a ser enfrentada como uma regra de procedimento, até para que sejam evitadas decisões que peguem as partes e os jurisdicionados envolvidos numa relação processual de surpresa. O sistema de 73, ele previa a distribuição convencional da prova, a distribuição clássica da prova, e previa a possibilidade de inversão do ônus da prova de acordo com legislações extravagantes, como a que eu mencionei, que é a legislação de defesa, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de 15, ele encartou em seu bojo a possibilidade de aplicação da teoria da carga dinâmica da prova. E para a perfeita análise da teoria da carga dinâmica da prova, eu gostaria de sugerir aos senhores a leitura do parágrafo 1º do artigo 373. O parágrafo 1º dispõe que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
A decisão, aí já falando, já me referindo ao parágrafo 2º, a decisão prevista no parágrafo 1º deste artigo não poderá gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Então vamos lá. O Código de 73 trazia a possibilidade de inversão do ônus da prova. O Código de 15, ele não só traz a possibilidade de inversão do ônus da prova, como ele traz a possibilidade de redistribuição do ônus probatório. Então, ele pode, o magistrado, o julgador, o juízo, ele poderá, quando da fixação dos pontos controvertidos lá no despacho de saneamento e organização do processo, ele poderá indicar quem deverá, a qual jurisdicionado recairá o ônus probatório sobre determinados fatos controvertidos por alegação, quebrando assim o dogma da distribuição tradicional e mitigando também o excessivo ônus da inversão total, da inversão por completo do ônus probatório. Então, o julgador, dentro de um sistema de dirigismo processual, de condução da marcha processual, ele pode dizer, olha, essa prova aqui, este fato controvertido aqui, ele deverá ser produzido pelo autor. Já este outro fato, controvertido ainda na fase postulatória, ele prescindirá de produção de prova pelo réu, porque essa prova é mais fácil para o réu. E assim, o julgador ele poderá, através de uma decisão, por óbvio, fundamentada, e desde que não imponha a nenhum jurisdicionado o ônus de produção de uma prova diabólica, ele poderá aplicar a teoria da carga dinâmica da prova e determinar, no caso concreto, qual o jurisdicionado envolvido na demanda que deverá produzir determinada prova. Então, vê-se que a teoria da carga dinâmica, ela pressupõe, por óbvio, uma decisão motivada. Por que o julgador está fazendo isso? E eu me recordo de ter falado aos senhores que, além disso, ele não poderia gerar, com esta incumbência, ele não poderia criar uma situação de produção de prova diabólica. E aí os senhores devem estar se perguntando que diabos o Hugo Filardi está querendo dizer como prova diabólica. Prova diabólica é aquela prova com a qual não poderá ser produzida. Eu não posso impor a um determinado jurisdicionado a produção de uma prova que ele efetivamente não possui condições de fazê-la ou de entregá-la à relação processual. Se encarta também como prova diabólica aquelas provas nas quais existirá uma espécie de autoincriminação do jurisdicionado. Por óbvio, que esta é uma prova que não pode ser imposta ao jurisdicionado, sob pena de violação ao devido processo legal. E, de certa forma, existirá a possibilidade que o jurisdicionado se desincumba desse ônus, demonstrando que aquela prova, se produzida, poderá inquinar numa autoincriminação, poderá ser uma prova desnecessária ou desfavorável
a quem produz a prova, ou ele deverá, o jurisdicionado, deverá demonstrar ao julgador que aquela expectativa de prova que parte através de uma distribuição dinâmica da carga probatória, ela se frustraria por parte do magistrado porque o jurisdicionado eleito para a produção daquela prova não tem condições. Aquela prova se torna diabólica. Aquela prova se torna uma prova impossível. Gostaria, para que possamos finalizar a nossa aula, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o parágrafo 3º. E aí, eu gostaria de ligar o parágrafo 3º ao artigo 190, artigo que já mencionamos uma série de vezes no curso deste semestre. O artigo 190 é aquele que trata do negócio jurídico processual. O parágrafo 3º do 373 expressamente prevê a possibilidade de realização de negócio jurídico processual no que tange à distribuição do ônus probatório. O parágrafo 3º do 373 dispõe: a distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes. Só não poderá ocorrer por convenção das partes, só não poderá ocorrer negócio jurídico processual sobre o ônus probatório quando recair sobre direito indisponível da parte ou tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito de defesa. Porque, na realidade, presume-se que há uma imposição absolutamente ilegal, muito embora tenha havido a convenção de que uma determinada parte devesse produzir uma determinada prova. Se esta é tida pelo magistrado como uma prova excessivamente difícil para aquela parte, presume-se a existência de um vício de consentimento no negócio jurídico. E vício de consentimento é causa de invalidação, é causa de anulabilidade de negócio jurídico. Se é causa de anulabilidade de negócio jurídico, pode ser causa de anulabilidade ou de desconsideração pelo magistrado de negócio jurídico processual. Destaco que essa convenção, esse negócio jurídico processual, ele pode ser entabulado antes do ajuizamento da demanda. Ele pode estar encartado num contrato, ou ele pode estar encartado num termo infrutífero de mediação pré-judicial, mas ele também pode, essa convenção entre as partes, ela pode ocorrer durante o curso do processo e caberá ao juiz chancelar, desde que presentes os requisitos de legalidade da celebração deste negócio jurídico processual típico. O juiz deverá chancelar a celebração desta convenção entre as partes sobre a produção de determinada prova processual. Bom, terminamos por aqui a aula de hoje. Desejo a vocês uma ótima sequência de semana e na próxima aula nós abordaremos as provas tipicamente descritas no Código de Processo Civil. Um grande abraço e fiquem bem.